Vamos ver com alegria mais uma vez o pastor assim. Isso. Aleluia. Boa noite, irmãos. Não, desculpa. Bom dia, irmãos. Paz esteja convosco, amém? Glória a Deus. Muito feliz de voltar a pregar nesse púlpito aqui. Para mim é uma honra muito grande. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abra aí Evangelho de Marcos, capítulo 5, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, em nome de Jesus. A gente vai ler até... A gente vai ler um pouquinho? Não, a gente vai ler um pocão. Amém? Então vamos ler em nome de Jesus. Está escrito o seguinte na santa e bendita palavra do Senhor: entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente para que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram. Engraçada essa palavra, né, irmãos? Os porqueiros, né? Não sabia que existia essa palavra. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse deles, que Jesus se retirasse deles, né? Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua... Vamos lá, vai para a tua e para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus, aplaudindo o Senhor bem forte aí. Aplauda aí bem forte ao Senhor Jesus. E me dê de presente a sua atenção, em nome de Jesus. Esse texto, ele tem muitos detalhes, ele é muito rico. É um clássico, né, das escrituras. Mas eu não quero me aprofundar muito em muitos detalhes, mas eu quero comentar, pontuar algumas coisas com os irmãos. Amém ou não amém? Então,
nome de Jesus, não durma, segura aí um pouquinho e analise comigo. Nesse texto, eu separei 4 forças que agem no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, do 1 até o 20. Existem 4 forças que até hoje continuam operando. A primeira força que eu vejo no texto é a força de Satanás. Satanás, ele possui aquele homem. Ele domina, ele influencia aquele homem. Aquele homem estava possesso de uma legião de demônios. O termo usado pelos demônios, quando ele diz uma legião, não fala apenas da quantidade de mais ou menos 6.000 demônios, porque uma legião romana era um conjunto de 6.000 soldados, mais ou menos. Quando Jesus pergunta, ele diz: meu nome é legião, porque somos muitos. Ele estava dizendo não somente da quantidade de demônios que estão naquele homem, mas também como estava a vida daquele homem. Porque por onde uma legião romana passava, havia um rastro de destruição, de morte, de medo. Era como estava a vida daquele homem. Ela estava destruída, ela estava devastada, e ele tinha medo. E as pessoas que estavam naquele lugar também sentiam medo. Quando Satanás opera na vida de uma pessoa, é isso que ele faz. Ele arrasa, ele destrói, ele devasta. Quem está entendendo, diga amém. Mas Jesus chegou. Amém? Jesus chegou naquele lugar. Jesus chegou aqui. Quem crê nisso, diga amém. Jesus chegou. Satanás, ele incita a fazer coisas deploráveis. Aquele homem vivia nos sepulcros, caminhando entre os mortos. Ele estava que nem a Gabi Amarantos, né? Andando por entre os mortos. Nunca houve tantos mortos. Nunca houve tantos mortos como nos dias de hoje. Eu não estou falando só de morte física. Eu estou falando de morte espiritual. Morte física é o fim e é para todos. A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma vez. Nós vamos morrer. Se a coisa mais certa que se tem para dizer é que um dia nós vamos morrer. Isso é fato. Mas também há muita morte espiritual. E às vezes até no meio da igreja. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos não deixar com que pessoas que estão ao nosso lado comecem a ter morte espiritual. E é por isso que a igreja está aqui, para fazer alguma coisa pelas pessoas. Quem crê nisso, diga amém. Só para mim saber que você está acordado, aplaude o Senhor aí bem forte. Bem forte. Aleluia. Outra coisa que Satanás faz é atormentar. Atormentar é submeter ao tormento, torturar, supliciar, flagelar, causar ou sofrer desgosto ou angústia moral, amargurar-se, afligir-se. Tudo isso, todas essas coisas que citei, é a força de Satanás sobre a vida de uma pessoa. Muitas das vezes a ação de Satanás não é tão nítida como a gente está vendo neste capítulo, neste trecho. Muitas das vezes Satanás opera nas vidas de uma forma sutil, sorrateira.
Ninguém tropeça em montanhas. Nós tropeçamos em pequenas pedras. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, com o que nós estamos vendo, com o que nós estamos fazendo, com o que nós estamos falando, com o que nós estamos praticando. Cuidado. Aquele homem tinha mais ou menos 6.000 demônios dentro dele. Mas não foi de uma vez os 6.000 demônios. Entrou um, ele deu uma brecha para o outro. Ele foi dando uma brecha para o outro. Aí já entrou mais 2, mas entrou mais 30, entrou mais 50. E foi entrando até chegar numa quantidade absurda de 6.000 demônios. Irmãos, tenhamos cuidado. Satanás, ele está tentando derrubar a igreja. Mas eu creio que Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pode aplaudir o Senhor. Fica à vontade, fica à vontade. Aleluia. Portanto, irmãos, tenhamos cuidado com Satanás. Ele é astuto. A segunda força que eu vejo no texto de Marcos 5 é a força da sociedade. O que é a sociedade? Um grupo de humanos que habitam num certo período de tempo e espaço, seguindo um padrão comum, uma coletividade. A sociedade, ela aprisiona e isola, e até hoje continua sendo assim. Aquele homem estava acorrentado, aquele homem estava preso com grilhões. Alguém aprisionou aquele homem. Alguém da sociedade foi lá num determinado momento e colocou aquelas correntes naquele homem, mas ele quebrava pela força dos demônios. Quantas pessoas estão vivendo conforme os padrões ditos pela sociedade? E isso é aprisionamento. A igreja é para ser a diferença na sociedade. Ela está na sociedade, mas ela tem que ser a diferença na sociedade. A sociedade, ela tem os seus padrões, e a igreja tem os padrões de Cristo. É isso que nós temos que entender. Aquele homem, ele era isolado por causa da sua condição, da sua condição de endemoniado. Aquele homem não tinha quem o ajudasse. E a cada dia está sendo mais difícil de ajudarmos uns aos outros. A cada dia tem sido mais difícil para ouvirmos as pessoas, porque nós estamos sempre ocupados, porque nós estamos sempre fazendo alguma coisa, consultando o Facebook. Nós sempre estamos ocupados fazendo alguma coisa e mal paramos para conversar com as pessoas. Talvez você no seu emprego, talvez um momento que você parar para ouvir pessoas, talvez você possa ganhá-las só ouvindo, e o Espírito Santo vai falar com elas. Talvez você, do seu vizinho, seu amigo, se você parar um pouco, se você deixar um pouco o celular do lado, as redes sociais de lado, talvez você possa ajudar pessoas. A igreja nasceu para ajudar pessoas, e nós estamos isolando as pessoas. Às vezes até dentro de casa nós estamos isolando pessoas. Isso acontece até na igreja. Até dentro da igreja nós temos divisões, nós temos panelinhas, nós temos turmas, nós temos facções. Nós estamos isolando as pessoas dentro da igreja. Não podemos isolar as pessoas. Nós temos que amar as pessoas, de envolver as pessoas, de trazer as pessoas para junto de nós, porque nós estamos chegando junto de Jesus.
Você tem que levar Jesus para as pessoas. Não dá para isolar as pessoas, por pior que ela seja. Não isole pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Mas pastor, eu não gosto muito do irmão ali, ele me fez tal coisa e está me devendo dinheiro. Salmo 133:1. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não podemos isolar pessoas. Não isole ninguém e não se isole também. Quem está entendendo, diga amém. Então, não podemos isolar pessoas. Aquele homem, pela condição dele endemoniada, andando nos sepulcros, se cortando com pedras, fazendo coisas deploráveis, ele era isolado da sociedade. Mas Jesus chegou. Mas Jesus chegou para ajudá-lo. Jesus chegou para te ajudar. Jesus chegou para tirar você do isolamento. Jesus chegou para te colocar em família. Aleluia. E só para mim saber que você ainda está acordado, aplaude o Senhor aí, bem forte, irmão, que aí espanta o sono. A sociedade tem um outro poder. Ela valoriza mais o lucro do que a vida. Você que tem uma Bíblia, acompanhe comigo, Marcos 5, 14 ao 17. Está escrito o seguinte: e os que apacentavam porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram para ver aquilo que tinha acontecido. 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar que saísse dos seus termos. A sociedade estava dizendo: Jesus, sai daqui. Eles nem ligaram, porque o homem, o que era o endemoniado, que andava nos sepulcros, que se feria com pedras, que estava andando nu, que fazia o terror naquela região, eles nem se importaram com ele, porque eles se importaram com a perda. Mais ou menos 2.000 porcos se jogaram no mar, perderam dinheiro, perderam lucro. E a sociedade, ela visa o ganho, ela visa o dinheiro, ela visa o lucro. Mas Jesus chegou. Jesus chegou. E sabe por que a sociedade rejeita Jesus? Primeiro, porque Ele está vivo. Quem está vivo, diga amém. Jesus está vivo. Jesus está vivo. É por isso que Ele está sendo rejeitado ainda hoje. A gente prega e as pessoas não querem aceitar Jesus, porque Ele está vivo. É por isso que Ele continua sendo rejeitado. Ele já foi rejeitado há 2.000 anos atrás, Ele continua sendo rejeitado hoje. Segundo, por que a sociedade rejeita Jesus? Porque Jesus transforma vidas. E nessa transformação existem algumas perdas. A sociedade não quer perdas, a sociedade só quer ganhos. Mas Jesus nos transforma e inclui perdas no caminho. O terceiro poder que eu vejo no capítulo de Marcos 5 é o poder de Jesus Cristo. Sabe a primeira coisa que Jesus faz? Ele se importa. Lembra o que aconteceu antes deles chegarem nesse capítulo, no capítulo 4? Jesus estava do outro lado,
Marcos 4,35 diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado, que tem uma tempestade. Você já conhece a história. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus estava querendo muito ir libertar aquele homem. Jesus se importava com aquele homem. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos: Jesus se importa com você. Jesus se importa com a tua vida. Jesus se importa com a tua condição. Jesus se importa com a sua família. Jesus se importa com a sua igreja. Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. Jesus se importa comigo. Jesus um dia se importou comigo, de um jovem problemático, de um filho criado sem pai. Mas Jesus se importou comigo e botou pessoas certas no meu caminho, para que hoje eu fosse um homem de bem. Jesus se importa com você. Por mais que ninguém se importe, Jesus se importa com você. Jesus conhece você. Jesus sabe o que você está passando. Ele veio hoje aqui para te libertar. Aleluia. Outro poder: Jesus liberta. Antes de falar da libertação do homem, quero deixar alguns detalhes aqui interessantes sobre os demônios. Primeiro, os demônios se prostraram ao ver Jesus. Por quê? Por causa da autoridade de Jesus e da identidade de Jesus. Irmãos, para você expulsar demônios, você precisa ter autoridade espiritual e identidade espiritual. Isso não pode ser duas coisas. Nós precisamos ter, como igreja, como filhos de Deus, como cristãos, como pequenos cristos, identidade e autoridade espiritual. Segundo, os demônios não queriam sair daquela região. Interessante, os demônios não queriam sair daquele local. Por quê? Porque demônios são territoriais. Quando os demônios pegam um território, eles não querem sair dali. Eu tenho orado pelo bairro da Terra Firme, para que o Senhor expulse esses demônios, porque eles não querem sair daqui. Mas pelo nome do Senhor Jesus, eles saem ou não saem? Sai. Terceira coisa, os demônios rogaram para entrar nos porcos. Demônios possuem animais também. Então tem cuidado aí, irmão. Demônios também possuem animais. Vê que eles ficaram loucos e se atiraram no precipício. E para concluir nesse caso aí, tem gente que fala: não, mas por que Jesus obedeceu os demônios? Não, Jesus não obedeceu os demônios. Jesus permitiu que eles fossem para lá. E tendo assim, se ele permitiu, ele não pode ser responsabilizado pelo que os demônios fizeram. Quem está entendendo, diga amém. Então Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos, e os porcos se jogaram no mar. Mas o homem foi de perto. Mas o homem foi de perto. Isso que é importante. Houve prejuízo? Houve. Financeiro? Sim. Mas o homem foi liberto. Outra coisa que Jesus faz: Jesus mandou o homem para casa. Marcos 5,19. Você que tem a sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Marcos 5,19. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. O homem queria ir com Jesus. O homem liberto, né? Ele queria ir com Jesus, mas Jesus disse não. O homem liberto queria ir para a cruzada de Jesus, mas Jesus disse não. Diga comigo: não. Jesus disse
O homem queria ir para a missão com Jesus, mas Jesus disse. O homem queria fazer missões com Jesus, Jesus disse não. Ter o sim de Jesus é maravilhoso, mas ter o não de Jesus é muito difícil. Agora eu quero que você perceba uma coisa: a prioridade de Jesus não foi o ministério, a prioridade de Jesus foi a família. Vou repetir: a prioridade de Jesus não foi o ministério, foi a. E missões começam onde? Vou repetir: missões começam onde? Em casa, na família. A gente aprendeu isso, sim ou não? A prioridade de Jesus não era encher a sua igreja. A prioridade de Jesus é você estar em família. A sua primeira igreja. E nós temos o péssimo hábito de convertermos ao Senhor Jesus e nos afastarmos da nossa família. Nós temos um péssimo hábito de ir para a igreja, que é bom, que é maravilhoso, que é sensacional, e esquecer a nossa família. Nós estamos errados. Jesus disse: não, vá para a sua casa e vá para os teus, para a sua família. Não sabemos quanto tempo aquele homem ficou endemoniado. Não sabemos quanto tempo ele ficou no sepulcro se cortando. Não sabemos se ele tinha filhos. Não sabemos se ele tinha esposa, se ele tinha os pais. Não sabemos. Mas o que sabemos é que Jesus disse: vá para a sua casa e para os teus. Em outras palavras, Jesus disse: vá ser um bom marido, vá ser um bom filho, vá ser o melhor tio que você puder, vá ser o melhor enteado que você puder, vá e seja família. Vá para a sua família, não abandone a sua família. Sabe, irmãos, não precisamos de pregadores eloquentes. Nós precisamos é de paz. Nós não estamos precisando de grandes pastores. Nós precisamos é de paz para a nação. Nós estamos precisando de pais que amem filhos, mesmo que não sejam seus. É isso que nós estamos precisando. Não estamos precisando de apóstolas. Não estamos precisando de pastoras empoderadas. Nós estamos precisando é de mães para uma nação. É isso que nós estamos precisando, de mães. Nós não estamos precisando de membros, mas estamos precisando de filhos para cuidarmos. Quem é a família de Deus, diga amém. Nós precisamos estar em família. Precisamos de comunhão, compreensão, companheirismo e empatia. É isso que nós estamos precisando. Por fim, a quarta força contida no texto de Marcos 5 é a escolha do homem. A gratidão de um homem liberto. Quem foi liberto por Jesus aqui, diga amém. A gratidão fez com que aquele homem fosse para sua casa. Imagina só a alegria da família, talvez o espanto da família. Imagine os filhos falando: papai voltou. Imagine a esposa: você voltou. E o que ele fez? Ele primeiro contou para a família: olha, aconteceu isso, eu fui liberto, eu não sou mais aquele homem, eu fui transformado. Jesus me transformou. Aquele que era um famoso louco endemoniado, agora era o pregador daquele lugar.
começando por sua família. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Não abandone a sua família. Mas pastor, eles não creem em Jesus. Não faça, não tente fazer o trabalho do Espírito Santo. Você não vai conseguir. O seu trabalho é testemunhar o que Jesus fez em você. Quem está entendendo, diga amém. O que eu aprendi, irmãos, em todo esse tempo que eu estou com Cristo, eu vim aperfeiçoando a minha vida, eu vim melhorando. E sabe o que eu aprendi? É que você testemunhar o que Jesus fez com você é a maior pregação de todos os tempos. Você testemunhar, as pessoas verem, mas esse é o Marcílio, mas esse é o Clodoaldo, mas esse é o Paulo. Mas como? O Paulo não era assim. Eu me lembro do Paulo, mas Jesus o transformou. Essa é a maior pregação de todos os tempos. É a maior pregação de todos os tempos. Eu conheci o Emanuel. É muito doido. Mas olha aí como ele é hoje pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. É a maior pregação de todos os tempos. Eu não conhecia a Cindy, mas eu vi as fotos. Cara, muito doida. Mas pensa agora, ela é uma bênção. É a maior pregação de todos os tempos. Rapaz, eu conheci a Marcela. Conheci a Marcela. Meu Deus. Ai, caramba. Conheci a Marcela. Rapaz, era a menor mini saia de todos os tempos. Mas eu já fiquei de olho. E agora, ela é a maior pregação de todos os tempos. Gente, Jesus chegou. Quem está entendendo isso? Cara, Jesus chegou. Se alguém me visse agora, ia dizer: cara, não acredito que é tu, Marcelo. Porque eu sou a maior pregação de todos os tempos. Jesus me transformou. Jesus me transformou. Se eu vou parar para falar aqui, a gente não vai acabar. Aquele homem, eu vou encerrar agora. Aquele homem diz assim, versículo 20: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, que é um conjunto de 10 cidades, tudo que Jesus lhe fizera. Ele não foi pro ITQ. Ele não fez um curso com o pastor Luiz Carlos. Ele só disse o que Jesus fez na vida dele e mostrou o que Jesus está fazendo ainda. E todos se admiraram. Ele se tornou. Ele queria ir para a missão. Ele fez a própria missão. Irmãos, Jesus chegou. Hoje é tempo de transformação. Fique em pé em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Você é a maior pregação de todos os tempos. Você é, Will, a maior pregação de todos os tempos, filho. Maura, você é a maior pregação de todos os tempos. Irmão Denilson, você é a melhor pregação de todos os tempos. Caio, meu filho, você é a melhor pregação de todos os tempos. Feche os olhos. Estou muito feliz, irmãos, porque eu sou a maior pregação de todos os tempos. Jesus me transformou. Ele chegou na minha vida. Ele pode transformar a tua hoje.